Já de volta com o Gazeta Entrevista e agora no oferecimento de Verágua, a água mineral produzida no Acre com rigoroso padrão de qualidade. Quando você for comprar água mineral para levar para sua casa, para dar para sua família, escolha Verágua. Eu recomendo Verágua. Continuando nossa conversa com o deputado Geraldo Pereira, do Partido dos Trabalhadores, eu deixei no bloco anterior a pergunta, se essa questão da aprovação ou não da emenda à LDO, que aumenta os recursos da Defensoria dentro do orçamento, é uma questão técnica ou política? E, pelo que o deputado iniciou na explanação dele, é mais uma questão política. Porque, vejamos, a emenda veio de um deputado da base do governo, o deputado Heber Machado, que está mantendo essa queda de braço com os aliados. E aí, deputado, é isso mesmo? Olha, na verdade, quando se reivindica dinheiro, recursos financeiros, orçamentários para um órgão público, não tem nada de errado. Agora é preciso que essas tratativas sejam feitas com o Poder Executivo, porque o Poder Executivo é quem tem a responsabilidade de executar os serviços públicos, né? E nesse caso, a própria Constituição veda a forma como está sendo conduzida. E aí é onde difere também a maioria dos deputados, porque se sente verdadeiramente colocado em segundo plano os seus interesses por conta de que é uma iniciativa de um colega que, legitimamente, ele quer sair na frente, dessas reivindicações, mas que tem esses impedimentos constitucionais. Recursos públicos, como eu falei anteriormente, são escassos, e a falta de recurso para financiar melhor, cada vez mais, os serviços públicos, realmente é preciso que tenhamos muito cuidado e a responsabilidade é de quem governa, e quando vai fatiar o bolo do orçamento para destinar recursos para os vários setores da administração pública. Então o senhor acha que isso foi uma atitude de rebeldia do deputado Heber Machado? Eu não vou dizer que tenha sido rebeldia, foi uma atitude dele, do deputado Heber Machado, e o parlamento funciona assim mesmo. Ele está pensou dessa forma, em colaborar com a Defensoria Pública do jeito que agiu, e cabe também os outros deputados legitimamente fazer a defesa como estamos fazendo do governo. Porque no discurso que ele fez na tribuna, inclusive, sugeriu que se rasgasse o regimento interno da Assembleia Legislativa, quer dizer, um ato extremo, Um ato extremo, talvez movido aí pela forte emoção, ele tenha falado o que falou, mas o regimento interno verdadeiramente é quem orienta, e se tiver algo errado no regimento interno, que provavelmente em um caso ou outro precise de ajuste, deva ser feito também esses ajustes para que, havendo falhas, sejam corrigidas. Olha, esse impasse está adiando o recesso parlamentar e a previsão é de que chegue-se a um desfecho nesta quarta-feira, não é, deputado? Olha, o parlamento só entra em recesso quando votada a lei de diretrizes orçamentárias, Estamos agora com cautela, com muito cuidado, fazendo conversa com os demais membros da base do governo, no sentido de que a matéria seja, ainda esta semana, levada à votação. Aí entra o recesso e, em plena campanha eleitoral, como é que o senhor avalia, deputado, esse período dos primeiros 6 meses, primeiro semestre, o impacto que a campanha vai ter dentro da agenda da Assembleia? É natural, porque muitos deputados são candidatos à reeleição, e como que o poder vai conciliar as duas coisas, fazer campanha e manter a agenda da casa? Olha, isso faz parte do processo democrático, e do modelo das eleições que nós temos, Então, o presidente da Assembleia hoje mesmo estava confirmando que está instalando a TV Legislativa. Com a instalação da TV Legislativa vai facilitar a conversa entre os parlamentares e os eleitores. Enquanto não instalado, realmente o parlamentar tem que ir até as comunidades, conversar com as lideranças, com os eleitores, falando de suas propostas para que uns sejam eleitos pela primeira vez e outros possam renovar os seus mandatos, e isso com uma conversa muito aberta com os eleitores. E até o final do ano? É o final do seu mandato também, assim como de todos os deputados da atual legislatura. Como é que o senhor avalia do ponto de vista de suas metas e objetivos planejados lá no início? Foi possível fazer tudo o que queria? Olha, realmente eu estou feliz pelo trabalho que estou fazendo, Eu, quando me apresentei para os eleitores pedindo voto para ser deputado, o meu compromisso, e estava falando com eles, era dizendo que eu ia lá defender o plano de governo do governador Tião Viana
que estava sendo discutido naquele momento com a sociedade, ia lá para o parlamento defender para que aquelas propostas pudessem ser executadas. A exemplo do que nós estamos executando aí, a Cidade do Povo, o grande programa Rua do Povo, piscicultura, mecanização de terras, melhorias no serviço de educação, melhores serviços, prestação de serviços na saúde, na segurança pública. Ou seja, esse é o papel, o maior projeto de um parlamentar, de uma base de governo, é exatamente defender aquelas propostas que ali estão, que foram discutidas, depois transformadas no PPA, e aí anualmente são feitas as leis de diretrizes orçamentárias e depois o orçamento para que ele possa executar esse serviço. É o executivo que executa e os parlamentares da base de um governo e muitas das vezes da oposição asseguram a realização desses serviços públicos. Agora está sendo discutida a LDO, no segundo semestre tem a votação do orçamento, e aí como é que o senhor avalia? Vai ter crescimento no orçamento para o ano que vem? Como é que vai ser feita essa divisão? Vai mudar muita coisa? Mas ainda, voltando à sua pergunta anterior, eu tenho me dedicado muito, mesmo por formação, eu sou tecnólogo em estradas e topografia, também sou produtor rural, na defesa dos ramais, das estradas vicinais. Fiz proposições ao governador, ao executivo, no sentido de transformar os ramais principais, aqueles que recebem os outros ramais, em estradas estaduais, para que o Estado, o Poder Executivo Estadual, é que tenha essa obrigação de dar trafegabilidade permanente a esses ramais principais, a exemplo do ramal dos Paulistas, a linha 1 no projeto Caquetá, aqui o ramal Oriente, o ramal Estrela, o ramal Novo Horizonte, o ramal Granada, a linha 3 em Cruzeiro do Sul, o ramal Icuriã, lá liga o rio Acre ao rio Iaco, lá em Assis, Brasil, né, e o rio Iaco, lá na altura do Seringal Icuriã. Portanto, essa é uma dedicação minha, trabalhar pelo desenvolvimento rural e também pelo desenvolvimento da educação. Os outros projetos estão em andamento e a oposição fazendo a parte dela, e nós, os parlamentares da base do governo, defendendo o plano de governo, o governador Tião Viana, para que ele tenha a governabilidade necessária para fazer um bom trabalho, desempenhar um excelente trabalho. E eu perguntei também sobre o orçamento, né? Porque o senhor é o presidente da Comissão de Orçamento, agora está sendo votada a LDO, e em seguida, no segundo semestre, o orçamento, aí no caso a fixação dos percentuais, e aí eu perguntava se haverá mudanças, né, no cálculo, se vai ter remanejamento de recursos, se vai aumentar a arrecadação do Estado desse ano para o outro, se há pelo menos previsão disso. Do ano passado o orçamento foi na ordem de 5 bilhões 331 milhões, né? E a projeção para o orçamento, já a projeção agora na Lei de Diretrizes Orçamentárias, é porque lá se faz uma projeção para o ano 2015, 16 e 17, é de que para o ano seguinte o orçamento seja em torno aí de 5 bilhões 499 milhões, ou seja, 5 bilhões e meio. Aumentou então, né, deputado? Aumentou, apesar da crise financeira, do susto, mas o que mais importa é que no mês de maio já houve um crescimento em relação ao mês de maio anterior, ou seja, apesar da grande cheia do Rio Madeira, dos problemas que enfrentamos, mas com a forte decisão, a determinação do governador Tião Viana, nós conseguimos vencer, superar essas barreiras. A prova é de que o comércio do estado do Acre, já apurado pelo IBGE, vendeu mais do que maio do ano passado, ou seja, é uma grande satisfação porque houve o envolvimento de todos. Conversei com o deputado Geraldo Pereira, do Partido dos Trabalhadores, líder do PT na Assembleia. Mais uma vez, obrigado por sua visita, deputado. Eu que agradeço, boa noite. O Gazeta Entrevista vai dar uma paradinha, a gente volta daqui a pouco, depois dos comerciais. Não saia daí.